Eu quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, verso 45, e nós iremos ler até o verso 56. Mateus capítulo 27. Eu comuniquei hoje pela manhã que nós estaríamos ministrando no capítulo 19 do Evangelho de João, mas eu resolvi mudar. E no próximo domingo, sim, nós ministraremos o capítulo 19 do Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar sobre o tema O Plano de Deus para a Salvação de Pecadores, à luz de Mateus capítulo 27, verso 45. Acompanhe a leitura aí comigo, em seguida estaremos orando mais uma vez ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Permaneça com o texto aberto. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu poder, pelas tuas misericórdias. Te louvamos porque em tudo o Senhor tem nos abençoado. Se somos filhos do Senhor, é porque o Senhor nos chamou para sermos. Se estamos aqui adorando ao Senhor, na beleza da tua santidade, é porque o Senhor nos deu esse privilégio. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Ó Deus, ilumina as nossas mentes para compreendermos a tua palavra. Que o teu Espírito possa aplicar de maneira abençoadora a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, os evangelhos não narram o processo de crucificação. Os evangelhos apenas dizem que Jesus foi crucificado. O que sabemos é que possivelmente os persas foram os primeiros a utilizar a morte por crucificação, e posteriormente os romanos por intermédio de Alexandre o Grande. A vítima, após o recebimento de sua sentença, era amarrada a um poste e após ser despida severamente, era chicoteada. Enquanto que os judeus tinham um limite de chicotadas, os romanos batiam o quanto queriam. Após ter sido chicoteado, a vítima era obrigada a transportar a trave de sua própria cruz até o local de sua execução.
A trave era chamada de patíbulo e pesava aproximadamente 49 quilos, sendo amarrada aos braços ou aos ombros da vítima condenada à morte por crucificação. Ao chegar ao seu destino, os soldados fixavam um prego de aproximadamente 20 centímetros na depressão do pulso, na junção com a mão. Em seguida, as pernas eram colocadas juntas e um prego grande era martelado nelas. Os joelhos eram levemente flexionados a um assento conhecido como sedécula. Era preso à cruz para apoiar o quadril da vítima que ali estava. O Dr. Truman Davis nos apresenta uma análise clínica de como a vítima condenada à morte por crucificação sofria naquele momento. Diz o doutor, abre aspas, com o cansaço dos braços, ondas de câimbras correndo pelos músculos, apertando-os numa profunda e implacável dor latejante. Com estas câimbras, vem a incapacidade de levantar o corpo. Presos pelos braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais não podem se mover. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Continua o Dr. Davis. Jesus deve ter lutado para levantar o corpo, tentando respirar um pouco. Finalmente, o fluxo de dióxido de carbono aumenta nos pulmões e na corrente sanguínea, e as câimbras melhoram parcialmente. Espasmodicamente, a vítima é capaz de levantar um pouco para relaxar e inalar o oxigênio vivificador. De maneira simples e rápida, era mais ou menos esse, irmãos, o processo de sofrimento que antecedia a crucificação de fato. O indivíduo ele não sofria apenas na cruz quando ele era cravado. Ele começava a sofrer a partir do momento que ele recebia a sua sentença de morte por crucificação. Ele iria morrendo meio que a prestação. E a morte era consumada na cruz. E era uma morte lenta. Não se morria de imediato, motivo do qual era uma prática romana, quando a vítima demorava a padecer, a morrer, vir com uma espécie de porrete, quebrar na altura da canela, para que a vítima não pudesse esticar o corpo, buscando o oxigênio que lhe daria algum momento a mais de vida. Era uma morte dolorosa, era uma morte terrível. Era um espetáculo grotesco de se ver. Mas, irmãos, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento que era a morte por crucificação, nós não podemos olhar para a cruz apenas como uma simples tortura romana ou um ato de sofrimento extremo de um homem. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo, compreendendo as implicações teológicas que ela revela. Afinal de contas, apesar de a cruz, enquanto objeto de tortura, ter sido igual ao que estava à direita e ao que estava à esquerda, a vítima era diferente. Ali havia um homem perfeito. Ali havia cravado na cruz o Filho do próprio Deus, que também é Deus. A vítima faz toda a diferença, e eu quero convidar você nessa noite a olhar a cruz de Cristo não apenas como um sofrimento em si, mas as implicações teológicas envolvidas naquele ato de sofrimento. Porque, irmãos, ali estava o Filho de Deus. Os versos anteriores aos que lemos nos revelam que Jesus já havia sido açoitado e escarnecido. Os soldados romanos já haviam cumprido os preparativos para a execução da vítima inocente. Mas tudo isso, Deus vai dar uma resposta em seguida.
O verso 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Ou seja, das 9 horas ao meio-dia houve trevas. Durante 3 horas, toda a região permaneceu no escuro em pleno meio-dia. Muitos estavam ali para ver um espetáculo, ou para ver o espetáculo da morte de um impostor. Contudo, foram aterrorizados pelo espetáculo do poder de Deus manifesto naquele momento. Por volta do meio-dia, Jesus então emite um brado de agonia. Ele disse: Eli, Eli, lama sabactano, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida, diz o verso 50, Jesus clama mais uma vez e entrega o seu espírito. E aí, irmãos, está um dos momentos mais extraordinários que deve ser digno de nota. Necessariamente, não foram seus algozes que tiraram-lhe a vida. Ele a entregou. A morte foi voluntária. Ele se entregou à morte. Ali estava, irmãos, a manifestação plena do amor de Deus. Jesus não foi obrigado a morrer. Ele não foi enviado à morte contra a sua vontade. Ele morreu voluntariamente, como uma ovelha muda indo ao matadouro. Ele não resistiu à morte. Os algozes chegaram até Jesus, prenderam e ele se entregou. Porque se assim ele não quisesse, irmãos, sejamos sinceros, ninguém o prenderia. É tanto que tentaram prender Jesus em inúmeras outras ocasiões, e ele saiu daquele lugar e disse: ainda não é chegada a minha hora. Ele tinha dia, hora e forma de ser executado, porque já estava planejado. É um plano elaborado pelo próprio Deus que está sendo executado na cruz do Calvário, e Jesus é uma vítima inocente e voluntária. É por isso que a cruz revela o amor de Deus, que se entregou a si mesmo para nos salvar. Quando Deus resolveu abençoar pecadores, Ele deu Ele mesmo. É por isso que Deus é a maior dádiva de si mesmo. Quando Deus resolveu abençoar pecadores, Ele resolveu dar Ele mesmo, o seu próprio Filho, Deus. No ato de sua morte, Deus revela 3 sinais. 3 sinais acontecem ali no momento da morte por crucificação de Jesus. Primeiro, a cortina do templo se rasga de alto a baixo. Segundo, a terra treme, as rochas fendem e os túmulos são abertos. Terceiro, os crentes ressuscitam. Portanto, irmãos, por meio destes sinais, tanto a natureza quanto os homens são diretamente afetados pela morte de Jesus. Jesus está na cruz morrendo e há uma ação cataclísmica. O dia vira trevas, o chão treme, os sepulcros se abrem, mortos ressuscitam e o véu do templo se rasga. Afinal de contas, quem estava na cruz era o Filho do próprio Deus, executando o plano eterno de Deus. E a grande verdade, irmãos, é que a cruz de Cristo revela o plano de Deus para a salvação de pecadores. A pergunta agora é: será que a cruz, a morte de Jesus, que aconteceu há 2000 anos atrás aproximadamente, tem uma mensagem para nós hoje, cristãos do século 21? Se tem, que mensagem é essa? Eu quero responder essa pergunta com 3 pontos. Primeiro lugar, a cruz de Cristo revela a hediondez e a malignidade do pecado. A cruz de Cristo, irmãos, revela a hediondez e a malignidade do pecado. A cruz revela
a gravidade do pecado, porque Cristo estava morrendo e sofrendo a maldição para que fôssemos libertos. Jesus estava morrendo para libertar pecadores. Ele era homem, todavia sem pecado, mas no momento da crucificação, ele recebeu os nossos pecados, as nossas maldições. E quando se fala da relação de cruz com pecado, é sempre bom lembrar o profeta Isaías, capítulo 53, verso 10. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Paulo disse: aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Amados irmãos, o pecado dos homens definitivamente agride a santidade de Deus. Por conta de nossos pecados, Jesus na cruz do Calvário, ele sofre o abandono do Pai. Por um momento o filho é desamparado pelo Pai. Por um momento na história, o pai não consegue contemplar o filho, e tudo isso por conta dos nossos pecados. É por isso que ele brada: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é abandonado por Deus, ele é desamparado na cruz do Calvário. E ser abandonado por Deus, irmão, significa receber a ira de Deus sobre si. R.C. Sproul, um estudioso da Bíblia, ele diz que ser abandonado por Deus é a penalidade máxima pelo pecado. Ele continua dizendo que a fossa do inferno é habitada pelos que completamente foram abandonados. Ser abandonado é ser lançado nas trevas exteriores, é receber a fúria da maldição de Deus. De maneira, irmãos, que Jesus passou momentos de profunda trevas naquele momento na cruz. Ele é abandonado, ele sofre morte espiritual em nosso lugar. Por quê? Porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Por isso alguém, irmãos, da envergadura de Jesus tinha que morrer para resolver o problema do pecado. O pecado na ótica divina é simplesmente abominável, e ninguém tinha capacidade de subir a cruz, dar a sua vida e morrer por pecadores, a não ser que fosse uma vítima inocente, a encarnação do próprio Deus para suportar tudo aquilo. Eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que é dessa forma que devemos encarar também o nosso pecado, como algo maligno, algo que está fora da vontade de Deus. O pecado, irmãos, conduz o homem à morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Como já fora dito, o pecado foi algo tão terrível, tão maligno, que fora necessário um Cristo e uma cruz para resolver o problema do pecado. Mas um dos problemas que o pecado gera em nós é o que eu chamo de auto-engano. Ele nos auto-engana. O pecador, ele tem a capacidade de achar que as coisas estão muito bem, quando na realidade estão erradas. O auto-engano é quando nós nos acostumamos com ele, com o pecado, quando ele já está se tornando uma prática normal e não acidental em nossas vidas. Irmãos, o pecado não foi um simples desvio moral na conduta humana. O pecado não foi uma humilde falha na integralidade dos seres humanos. O pecado é um atentado à santidade de Deus. Nós não podemos pensar de outra forma. Se pensarmos que o pecado não é grave, nós escarnecemos da cruz de Cristo. Mas a crucificação revela toda a gravidade do pecado, toda a malignidade, toda a hediondez. Não há inocentes. Todos pecaram. E uma das artimanhas do pecado
é nos convencer que ele é pequeno, quando na realidade ele é terrivelmente grande. Mas uma segunda resposta é que a cruz de Cristo revela a abundante graça de Deus. O verso 55 diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Observe bem. Esse véu era uma cortina entretecida com fios azuis, púrpura e escarlata. Era entretecida em uma tela de fundo branco. Era feita de tal forma que as cores formavam um conjunto de querubins, os anjos guardiões da santidade de Deus, os quais pareciam fechar simbolicamente a passagem para o Santo dos Santos. Eu quero lhe lembrar uma coisa. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, o homem peca porque desobedeceu a ordem expressa de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, com uma ação de juízo, ele expulsa o homem do jardim do Éden, que não era apenas um lugar bacana para se viver, para se morar. O jardim do Éden ali era um santuário, era um lugar de adoração. Deus se revelava e o pecador adorava a Deus de maneira íntima. Adão e Eva adoravam a Deus, mas eles pecaram, e como uma ação de juízo, Deus expulsa Adão e Eva da sua presença e do lugar da adoração. Eles já não podem mais adorar, eles já não têm mais livre acesso a Deus. E quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, do Éden, Deus coloca na porta do jardim querubins com espadas na mão para proibir ou inibir o retorno do homem àquele lugar. Portanto, o homem agora está separado de Deus. E Deus tem anjos, querubins, guardiões, que preserva a sua glória, que zela pela sua glória e não autoriza o homem a entrar no lugar santo da intimidade com Deus, se aproximar da glória de Deus e desfrutar novamente daquela relação. Mas no momento da morte de Jesus, essa cortina, irmãos, é milagrosamente rasgada. Perceba que era no Santo dos Santos que ficava a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua glória. Mas assim como no Éden, tem lá uma cortina com querubins, simbolizando a incapacidade do pecador de entrar no lugar secreto, de entrar no jardim de Deus, de entrar no santuário e ter novamente um contato íntimo com Deus. Mas no momento da crucificação, como que se houver uma intervenção do alto, a cortina é rasgada de alto a baixo. Uma intervenção divina, rasga aquele véu. Aquela cortina, irmãos, era o símbolo da incapacidade dos homens de se aproximar de Deus. Apenas o sumo sacerdote, devidamente habilitado, tinha a autorização para transpor aquela cortina uma vez no ano e se deleitar na glória do Deus Todo-Poderoso. Era um privilégio de poucos. Mas quando o véu foi rasgado pela morte de Cristo, o caminho da presença de Deus foi aberto, agora não para um número de privilegiados, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo. É aqui, irmãos, que se manifesta a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta justamente no fato de que agora o caminho foi aberto, nós temos acesso a Deus, nós podemos entrar na intimidade com o Pai, desfrutar da sua glória, e isso para todo sempre. Todos agora têm livre acesso ao Pai, porque o Filho conquistou na cruz. A cruz de Cristo, irmãos, nos aproxima de Deus, e isso é graça. É a manifestação do seu amor. É a manifestação do seu amor que nos aproxima, que nos chama para perto. O autor da carta aos Hebreus, ele diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Agora, através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso, nós temos um novo caminho, nós temos acesso ao Pai. Antigamente nós estávamos separados de Deus, agora nós temos acesso a Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui a um ponto importante. A questão, irmãos, é que nós somos salvos, não porque merecíamos, mas sim porque Deus, através de seu único Filho, resolveu nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem envia o seu Filho para morrer e dar a salvação. De maneira, irmãos, que não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para adquirir a salvação diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo compreende que a salvação é de graça, é pela graça e não pelos méritos humanos. Foi a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário que nos resgatou. Na crucificação, amada igreja, Deus está intervindo com sua graça no palco da existência humana, de um universo de pecadores, de pessoas condenadas, de pessoas indignas diante de Deus. Mas Deus intervém, envia o seu Filho para morrer na cruz, um espetáculo horrível, uma vergonha sem precedente. Tudo isso por amor. Você já deve ter assistido em algum momento aquele filme A Paixão do Mel Gibson. E você percebe que, de fato, a vítima começa a sofrer a partir do momento que sua sentença é emitida. Mas eu quero chamar a atenção a um detalhe ainda mais grave. Jesus começa a sofrer a partir do momento que ele nasceu. Porque quem está em um lugar indigno, rodeado por animais e pecadores, é o Criador do universo. É o Filho de Deus. Quem está à mercê dos cuidados de pessoas imperfeitas é aquele que é perfeito. Há todo um estado de humilhação que começa no seu nascimento e vai até a sua crucificação. Toda a vida de Jesus é a vida do seu sofrimento. Está com pecadores, tendo a capacidade de sondar os corações, de perceber o murmúrio, de perceber a conspiração, a maquinação do coração do pecador contra ele. Sofrimento. Mas na cruz, ele salva pecadores. Ele salva inimigos. Ele salva aqueles que lhe fizeram mal. Ele salva aqueles que, com a sua prática de pecado, e não apenas com a sua prática de pecado, mas com a sua natureza pecaminosa, se declarou inimigo de Deus. Irmãos, isso é graça. O que eu quero dizer é que se eu e você, nós somos salvos hoje, é porque nós não merecíamos. E se aqui que você está, e ainda não desfruta dessa salvação, e vier a desfrutar, não é porque você merece, é porque Deus quer lhe dar. Porque Ele ama pecador. De maneira, irmãos, que a morte de Jesus é a prova de que Deus ama seus inimigos, que Deus ama pecadores e que a salvação não se compra com obras ou práticas de boas obras ou com vãs filosofias. A salvação não se compra com a devoção a algum padroeiro, caboclo, guias ou orixás. A salvação, irmãos, é uma manifestação da graça de Deus.
Recebemos porque não merecemos, recebemos apesar de sermos pecadores. Há um terceiro detalhe aqui. A cruz é um chamado à fé e à esperança. Os versos 51, 52 e 53 dizem-nos que tremeu a terra, fenderam-se as pedras, ou as rochas, como tem em algumas versões. Em seguida diz, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e apareceram a muitos. Eu não sei se você consegue visualizar o que aconteceu aqui. Jesus está na cruz, ele entrega o seu espírito, e de repente, aquele abalo sísmico fez com que os sepulcros que eram cavados nas rochas e as portas de pedras rachassem e caíssem. Isso simboliza, irmãos, que com a morte de Jesus, a morte foi vencida. Pois é por causa de sua morte que o pecador liberto da culpa e do juízo é transferido para a vida eterna. Mas eu queria que você visualizasse esse momento extraordinário, além talvez difícil de compreender. Os mortos saíram dos sepulcros. E antes que você pergunte, é possível que você já tenha feito essa pergunta na sua mente. Eles ressuscitaram de verdade? Sim. Nos parece que a melhor interpretação do texto é que de fato ele é literal. Os sepulcros abriram, os mortos ressuscitaram em uma ressurreição física e voltaram a viver novamente na sua comunidade. Imagine você em casa e um parente querido crente que havia morrido, crendo na esperança da ressurreição, de repente aparece novamente. Eles não ressuscitaram para a vida eterna, eles tiveram a mesma ressurreição que a filha de Jairo, que Lázaro, eles ressuscitaram fisicamente para morrer novamente, mas ressuscitaram dos mortos. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não registra, eu não estava lá, mas isso deve ter causado um certo tumulto. De as pessoas verem aquele que morreu novamente ali. O dia se tornou em noite. O chão tremeu, o véu rasgou. E mortos ressuscitaram. Você já assistiu esses programas de pegadinhas? Tem uma muito antiga que as pessoas vão passando em frente ao cemitério e de repente passa uma caveira na frente do cemitério montado numa bicicleta, numa motocicleta. Irmãos, é hilário aquilo. Mas aquilo ali é ficção. Naquela motocicleta está apenas a caveira, para fazer medo quem vai passando. Aqui não, aqui está a pessoa de fato e de verdade, ressuscitada dos mortos pelo poder de Deus. Observe que, enquanto a terra tremia, alguns homens e mulheres se tornavam ainda mais inabaláveis. A terra tremeu, os sepulcros abriram, mas havia pessoas que estavam se tornando inabaláveis, firmes. O texto diz que estavam ali o centurião, que mesmo após ter ouvido as acusações contra Jesus, chegou à conclusão que este era verdadeiramente o Filho de Deus. E também algumas mulheres, que mesmo de longe o serviam com uma fé inabalável. O chão se abriu, se tremeu, mas diante daquela manifestação do poder de Deus, a fé de algumas pessoas ali se tornaram inabaláveis. Amada igreja, por tudo isso, a cruz de Cristo é um chamado à fé. Ela não expele, ela atrai.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se você já viu uma pessoa morrendo. Eu acredito que não, isso não é comum. Uma pessoa sendo torturada. Deve ser uma coisa muito feia de ver. Mas a cruz de Cristo, ela não nos expele, ela nos atrai. Porque apesar de um sofrimento terrível, ela revela um amor incondicional, inexplicável. Um amor que transcende a razão dos seres humanos. Portanto, ela não expele, ela atrai. A cruz é um chamado à salvação, a conhecer o poder de Deus que transforma escravos do pecado em filhos e herdeiros. Um dos malfeitores, já expomos isso aqui, um dos malfeitores que fora crucificado com Jesus, creu e viu o reino de Deus. O apóstolo João diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê no Cristo crucificado, ressuscitado dos mortos. Não há outro caminho para a salvação a não ser crer em Jesus Cristo. Mas a cruz, irmãos, também é um chamado à esperança, além de um chamado à fé, além de um chamado a crer em Jesus. É um chamado à esperança. Os sepulcros que foram abertos nos revelam uma postura profética. Revela que a morte de Cristo garante a nossa gloriosa ressurreição em sua segunda vinda. Aqueles irmãos, de fato, ressuscitaram dos mortos, em uma ressurreição física, mas é simbólico, apesar de ter acontecido literalmente, ela aponta para uma ressurreição futura, uma ressurreição dos mortos que toda a igreja desfrutará no dia em que Jesus voltar para nos buscar. E aí, irmãos, está a nossa esperança. Para nós que cremos, a vida, irmãos, nesta terra não é um fim em si mesmo. Falei isso hoje pela manhã na exposição do Apocalipse. A nossa existência na era presente não é um fim em si mesmo. Há uma esperança, há a esperança da ressurreição, da vida futura, há a esperança da glória de Deus. Há a esperança, irmãos, de que um dia o pecado, a dor, o sofrimento, o mundo, o diabo, tudo isso não serão mais um problema que temos que lidar todos os dias da nossa vida. Haverá um momento em que haverá de fato plena satisfação e gozo na nossa alma. Haverá um momento que não haverá mais tristeza nem angústia dentro de nós. Haverá um momento que nós não teremos mais que labutar contra as artimanhas de Satanás. Haverá um momento que o pecado já não mais gerará tristeza ao nosso coração, porque para onde nós iremos, isso não estará lá. Você sabe o que caracteriza o céu? Céu significa ausência de pecado e plenitude de glória. Eu sei que nós somos levados a pensar no céu como um lugar. E de fato o céu é um lugar. Mas eu quero lhe convidar essa noite a pensar no céu como um estado, uma condição. É um lugar, mas é um lugar onde Deus revelará a sua glória de maneira mais plena, onde haverá a ausência do pecado e a plenitude da glória de Deus. Portanto, o céu é estar desfrutando da plena manifestação de Deus. Talvez, irmãos, a sua vida tenha entrado numa monotonia sem esperança. É possível que você já não tenha mais esperança, que você já tenha entregado todos os pontos,
Mas entenda que a cruz de Cristo deve conclamá-lo a crer que a esperança nunca morre. Eu sei que é comum ouvirmos que a esperança é a última que morre. Mas aí está muito complicado ainda, porque se a esperança é a última que morre, eu estou perdido. Porque aquilo que me resta é apenas esperança, e no final ela ainda vai morrer. Biblicamente, a esperança nunca morre, porque Paulo disse que Cristo em vós, a esperança da glória. Amados irmãos, crer que Deus está no controle apesar de seu desespero, crer que Deus está no controle apesar da sua angústia, diante dos problemas insolucionáveis, é necessário. Encherá o seu coração de esperança. Nós temos que crer que somos peregrinos nessa terra e que um dia, ainda desconhecido, aquele que foi morto, mas agora vive, virá nos buscar para herdarmos as mansões celestiais. Cristo em vós, a esperança da glória. Por fim, amados irmãos, em Cristo Jesus, Deus conclui toda a sua atividade em favor da salvação do homem. Você lembra das palavras de Jesus na cruz? Tetelestai, está consumado. E quando o irmão Jesus diz que está consumado, ele está dizendo: Pai, aqueles que o Senhor me deu para salvar foram salvos. Há aproximadamente 2000 anos atrás, quando Jesus bradou está consumado, ele disse: está consumado a salvação daqueles que hão de herdar a eternidade. Estava ali na cruz o meu nome, o seu nome, a igreja, o povo de Deus, as ovelhas do Senhor. Eu não existia historicamente falando, mas meu nome estava registrado naquele momento. Você não existia historicamente falando, mas o seu nome já estava consumado na cruz do Calvário. Jesus exclamou ali: está consumado. De modo, irmãos, que nada mais há de se fazer, a não ser crer em tudo que o Salvador realizou por seus próprios méritos. É Ele quem consuma. E o que parecia derrota era, na verdade, uma gloriosa vitória. Isso aqui é muito interessante. Porque as pessoas que estavam ali no entorno da cruz, em sua maioria, com a exceção do apóstolo João, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, a esposa de Zebedeu, e havia uma outra mulher que a Bíblia não diz o nome dela. 4 mulheres e um discípulo, com exceção desses que estavam ali, em sua maioria, eles estavam se deleitando na morte de um arruaceiro, de um que estava trazendo um levante contra as autoridades judaicas e contra César. Para a maioria daqueles que estavam ali, escarnecendo, meneando a cabeça, foi a derrota de Jesus. Foi o fim de Jesus. Mas, irmãos, o que parecia derrota, na realidade era vitória. É como eu já lhes disse, Jesus transformou um rude instrumento de tortura romana em um trono de poder e de glória. E para encerrar, as palavras de John Owen, quando ele diz: o que aconteceu na cruz foi a morte da morte na morte de Cristo. Foi a morte da morte na morte de Cristo. Jesus estava morrendo, mas na realidade a morte dele estava matando a morte, porque ele venceu. A morte não foi suficiente para barrá-lo. E se hoje à noite você crer que Jesus Cristo morreu no seu lugar na cruz do
e onde há morte, também passa a haver vida eterna. Eu quero lhe convidar nessa noite, de repente a você que não creu no Senhor Jesus para a salvação, pelo menos ainda, aí onde você está, abrir o seu coração, crê no Cristo crucificado. Ninguém, irmãos, é salvo pelas suas próprias obras. Ninguém é salvo indo para o supermercado da fé, se dirigindo à prateleira das religiões e escolhendo aquela que melhor lhe agrada. Isso não conduz salvação, isso não conduz à vida eterna. O pecador só é salvo quando ele entende que é pecador e que Jesus Cristo é de fato o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém é salvo, irmãos, pela condição, pela riqueza, pela posse. Ninguém é salvo pela raça. Porque Jesus morreu por pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Isso é graça. Ninguém é salvo pela sua capacidade intelectual. Porque o homem mais inteligente diante de Deus, ele é indouto, ele é inculto. Ninguém é salvo pela sua própria santidade. Porque o homem mais reto na face da terra, diante de Deus, ele cheira mal. Todos nós somos salvos pelo Cristo crucificado. Pense nisso. Se você partisse hoje sem Jesus no seu coração, certamente você estaria condenado. Mas a pregação do Evangelho, irmãos, é um chamado à salvação. É o plano de Deus para a vida de pecadores.